Bem, pessoal, boa noite. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite do Conselho de Cidadãos Brasileiros através da IDA. É um grande prazer trocar ideias sobre um tema tão relevante, tão importante, pelo qual também tenho tanto interesse, que tem sido meu dia a dia há mais ou menos um ano. Então, estou aqui à disposição de vocês. Vou fazer uma introdução de tal maneira que depois a gente possa conversar um pouco mais e abrir para perguntas. Mas eu acho inevitável nós olharmos para trás e observarmos como que as epidemias, as doenças infecciosas foram tão presentes na história da humanidade, né? A gente, de alguma forma, com a evolução do conhecimento científico, a gente passou a ter mais controle sobre as doenças infecciosas, então as epidemias passaram a ser mais espaçadas, passaram a ser menos frequentes. E a gente acaba se esquecendo o quanto elas já foram impactantes na história da humanidade, né? Se a gente olhar, então, grandes epidemias que aconteciam com muita frequência, eram muito recorrentes, algumas até se sobrepondo. As epidemias de peste, teve uma epidemia de peste que é estimada em mais ou menos 200 milhões de indivíduos que faleceram por conta dessa enfermidade, que é causada por uma bactéria e é transmitida pela pulga dos ratos. Hanseníase, a malária, a varíola, né? As epidemias de varíola chegando a mais de 50 milhões de indivíduos falecendo por conta disso, a varíola causada por um vírus e transmissão interpessoal, as epidemias de cólera, de febre amarela. A grande questão é que essas epidemias, nós não tínhamos o conhecimento do que causava essas enfermidades, a sua via de transmissão e, consequentemente, muito menos um tratamento adequado, né? O conceito, até mais ou menos 150 anos atrás, é que essas doenças eram causadas por miasmas. Miasmas seriam energias negativas, né? Seria algo que está no ar, mas que não se consegue definir, e as pessoas acabavam adoecendo por esse ar contaminado, entre aspas. Então, a nossa história, a nossa evolução, ela sempre teve muito ligada com as doenças infecciosas e essas epidemias, né? Essas duas imagens que eu coloquei aqui embaixo, essa à direita, que certamente muitos de vocês já viram, essa paramentação do profissional de saúde, do médico que vai assistir o enfermo, no caso, para tratar um indivíduo com peste, mas também essa usar esse mesmo paramento para tratar outras pessoas durante as epidemias, é muito clássica, né? Essa máscara com esse bico longo, que justamente esse bico permitia manter um distanciamento do indivíduo doente e ainda mantinha nesse bico algumas ervas que, de alguma forma, purificavam o ar de tal maneira que esse profissional não se infectasse, não adoecesse, muito por esse conceito dos miasmas que eu acabei de citar para vocês. Então, as doenças infecciosas sempre foram muito presentes na vida da humanidade e muito impactante no dia a dia das sociedades desde os tempos mais antigos. E as condições para que elas acontecessem certamente eram muito propícias, né? Existia, então, como eu já comentei, uma falta de conhecimento da etiologia, isso é, da causa daquelas doenças. Não se conhecia a via de transmissão, não se sabia, por exemplo, que a peste era transmitida pela pulga do rato, não se sabia que a varíola era transmitida através do contato interpessoal, e muito menos que a febre amarela era transmitida através da picada de um mosquito, a picada de um inseto. E o tratamento, então, nem se fala, não se tinha qualquer conhecimento sobre isso, eram tratamentos empíricos e sem nenhuma base científica, conforme nós observamos hoje. Além disso, as condições completamente insalubres em que as pessoas viviam, a grande proximidade com animais domésticos e animais que eram criados para abate, os aglomerados populacionais, porque não eram grandes cidades, mas aquelas cidades que existiam, as pessoas viviam muito próximas. Inúmeros indivíduos morando num espaço muito exíguo, muito pequeno, então era muito propício para a transmissão das doenças dentro daquele ambiente. E sempre a questão do oportunismo político, eventualmente oportunismo religioso, numa tentativa de se beneficiar daqueles momentos e ter algum benefício por conta disso. Mais recentemente, nos tempos modernos, é que eu falo então do século XX e agora o século XXI, nós temos ainda algumas epidemias que aconteceram, e agora o Covid ocorrendo, mas se tornaram menos frequentes, né? Mais espaçadas, justamente pelo conhecimento avançando sobre a etiologia e sobre os mecanismos de transmissão e, consequentemente, de prevenção. Mas vamos lembrar das epidemias de gripe, de influenza, né?
A grande epidemia de 1918 e 1919, conhecida como gripe espanhola, a gripe de Hong Kong, 57, 58, a gripe asiática de 68, 69, a gripe do H1N1, né, em 2009. Então, de tempos em tempos, nós temos epidemias do vírus influenza. Uma grande epidemia de doença meningocócica em São Paulo, que talvez alguns se lembrem, no início da década de 70, nós convivemos com isso por aproximadamente 3 anos. Uma grande epidemia, a maior epidemia de doença meningocócica, que é uma doença muito grave, que ocorreu em São Paulo, então, nesse período. As epidemias de ebola, né, que de tempos em tempos também acontecem no continente africano, e que sempre com aquele receio de um risco de se tornar uma pandemia, né, de uma doença tão grave quanto a ebola. Aquela que talvez seja mais representativa dos nossos tempos, que é a epidemia de HIV/AIDS, né, que se tornou uma pandemia. E mais recentemente, então, a pandemia de Covid-19. E aqui, né, nós observarmos o cenário que propicia que essas epidemias aconteçam, mesmo nesses tempos mais modernos, com maior conhecimento científico, nós observamos que ainda existem grandes aglomerados populacionais, e cada vez mais nas grandes cidades, com grandes aglomerados populacionais. A proximidade com animais continua existindo, então, né, o agronegócio, né, as grandes produções de alimentos são cada vez mais necessárias, então, grande proximidade com animais. Preconceitos, hipocrisias, falsos tratamentos que são eventualmente levantados e preconizados, promessas vazias, oportunismos, isso tudo já vinha acontecendo em outros momentos. Só que soma-se a isso uma característica muito própria dos nossos tempos, que é a mobilidade populacional, né? Então, hoje, virtualmente, um indivíduo pode se deslocar para qualquer lugar do mundo em aproximadamente 24, 48 horas. Então, essa mobilidade populacional, de alguma maneira, propicia ou vulnerabiliza a nossa sociedade em termos da ocorrência de eventuais epidemias até surgimento de uma pandemia. Talvez um modelo mais interessante para nós observarmos de como que esses vírus, né, que muitas vezes estão envolvidos em doenças infecciosas, podem servir de ameaça, né, se constituir uma ameaça para a nossa sociedade, foi o que aconteceu, por exemplo, com o HIV. Né? Nós sabemos que o HIV, o vírus que causa a AIDS, né, o vírus da imunodeficiência humana, na verdade, é um vírus que sofreu uma mutação a partir de um outro vírus chamado SIV, que é o vírus da imunodeficiência de símios, né, que causa uma doença muito semelhante à AIDS, mas aqui especificamente em outros primatas não humanos, mais em chimpanzés e gorilas, isso é, primatas de grande porte. E nós sabemos, então, que esse SIV sofreu uma mutação, uma alteração no seu material genético há cerca de 100 anos atrás, mutação essa que permitiu que esse vírus se adaptasse a um outro organismo, no caso, o ser humano. Então, esse modelo de salto de espécie que nós chamamos, isso é, um agente infeccioso sofreu uma mutação que, de alguma forma, possibilita que ele infecte um outro ser vivo, isso acontece com alguma frequência. O modelo do HIV ele é muito significativo, simboliza isso de maneira muito intensa, e isso foi mais ou menos o que aconteceu também com o coronavírus causador da Covid-19. Então, quando nós olhamos especificamente agora para a Covid-19, né, o seu início, aqui tem uma foto desse mercado de Wuhan, que nós imaginamos ter sido o epicentro, né, dessa pandemia, nós sabemos, então, que tudo isso começou mais ou menos em setembro de 2019, os primeiros casos deveriam estar acontecendo, mas efetivamente a ocorrência de uma epidemia ela se define a partir de dezembro de 2019. Essa aqui é a publicação do New England Journal of Medicine, que é uma revista de extremo impacto na nossa área médica, então, de janeiro de 2020, relatando, então, os primeiros casos dessa Covid-19, né, causada por um vírus chamado SARS-CoV-2, então, um novo coronavírus causando uma nova doença. Então, aqui tem uma imagem do coronavírus, né? Ele recebe esse nome devido às suas proteínas de superfície, essas espículas que estão aqui por fora da sua cápsula viral, e que dão essa aparência de ter, então, uma coroa, né, que tem uma imagem
uma figura, né, da estrutura desse coronavírus, e essas proteínas aqui, essas em rosa, são extremamente importantes, eu vou falar delas daqui a pouquinho, que são as spike proteins, ou as proteínas de espícula, que são extremamente importantes na característica desse vírus, na imunidade que nós devemos desenvolver com a vacina. Então, isso tudo foi muito bem caracterizado a partir de janeiro de 2020, esse novo coronavírus causando essa nova doença. Só lembrando que também no passado o coronavírus já havia causado outras epidemias e também a partir de um salto de espécie. Então, nós tivemos aqui os coronavírus de morcego sofreram então uma mutação que possibilitou que ele infectasse civetas, mais ou menos em 2002, esse pequeno mamífero. E esse vírus que infectou as civetas, esse coronavírus que infectou as civetas, infectou o ser humano e causou aquela SARS de 2003, que ficou muito conhecida naquele momento devido à gravidade, mas felizmente foi uma doença que não se disseminou, não se tornou uma pandemia. Então foi a SARS de 2003. E nós tivemos também esse coronavírus de morcego sofrendo uma mutação que propiciou que ele se adaptasse, que passasse a infectar também camelos. E esses vírus de camelos acabaram infectando também o ser humano e causando a MERS, que foi uma doença que aconteceu no Oriente Médio, ainda mais grave que a SARS, ainda mais grave que a Covid-19, mas que felizmente ficou restrita ao Oriente Médio, sem causar doenças em outras regiões. Mas só mostrando que o coronavírus ele está sempre ali no limite para, de alguma forma, se adaptar ao ser humano e, eventualmente, causar epidemias e, como aconteceu agora, uma pandemia. O que nós sabemos, então, em relação ao Covid-19, como os principais fatores de risco, não de adquirir o coronavírus, mas sim desenvolver a doença mais grave. Então, nós sabemos que as pessoas com maior potencial de complicação têm sido as pessoas de idade mais avançada, diabéticos e as pessoas com obesidade. Esses três fatores de risco, que hoje é muito marcado, eu acho que a Helena pode falar um pouquinho sobre isso daqui a seguir, né, a questão do diabetes como sendo uma doença inflamatória crônica e a obesidade também sendo um quadro inflamatório crônico, e, de alguma forma, essas pessoas portadoras dessas duas características, essas duas enfermidades, essas duas doenças, poderem evoluir de maneira mais grave quando são infectadas pelo SARS-CoV-2 e adquirem Covid-19. E aquilo que nós observamos que a coisa está piorando mais e que a gente tem que ficar atento e que a coisa realmente poderá evoluir de maneira grave é quando o indivíduo apresenta falta de ar, que a gente chama de dispneia, quando tem uma febre mantida, e a tosse persistente também é um marcador de que algo poderá evoluir de maneira mais grave, mais negativa. Lembrando que é uma doença viral num primeiro momento, então a primeira semana da Covid-19 ela é muito relacionada por ação direta do vírus sobre o organismo humano, e a partir de um segundo momento, por volta do 7º, 10º dia da infecção, o que nós temos é um quadro mais inflamatório. Então, o que persiste é uma inflamação que foi deflagrada pela presença de um vírus. O vírus muitas vezes nem mais está presente, ou então está presente numa quantidade muito pequena, mas uma inflamação que foi desencadeada e que passa a predominar nessa segunda fase da Covid-19. Então, é uma doença infecciosa, mas que tem um componente inflamatório muito evidente. O que nós temos de situação epidemiológica? Como é que anda a situação do Covid? São os números de hoje, né? Então, nós temos algo em torno de 110 milhões de pessoas que já foram infectadas ou que estão infectadas no momento. O maior número de casos nos Estados Unidos, com aproximadamente 28 milhões de indivíduos que já adquiriram a doença ou estão doentes, e o Brasil com agora já chegando a 10 milhões de pessoas. Em relação a óbitos, aqui chama muito a atenção, né? Nós temos quase 2,5 milhões de óbitos causados pela doença, os Estados Unidos com aproximadamente 500 mil e o Brasil com quase 250 mil pessoas que já faleceram, infelizmente, por conta dessa enfermidade. São números que chamam muito a atenção, são muito impactantes. Num período tão curto, nós já temos perdido aproximadamente 2,5 milhões de pessoas no mundo por conta dessa doença.
Quando a gente observa agora, comparando os Estados Unidos com o Brasil, aqui na parte de cima, a curva em amarelo, são os casos diários e em branco são os óbitos diários. Então, vocês podem observar nos Estados Unidos uma queda bastante importante nos casos diários de Covid nas últimas semanas. Então, um fato bastante positivo. Então, um pico maior naquela virada do ano, né? Então, as primeiras 2 semanas de janeiro com o pior cenário desde o início da epidemia. Então, cenário muito ruim, mas felizmente com uma queda bastante significativa nas últimas semanas. No Brasil, nós temos uma evidente segunda onda bem marcada, né, sendo que essa segunda onda com um pico de casos ainda maior do que na primeira leva. Em relação a óbitos, né, nós temos também, de novo, nos Estados Unidos, uma queda nas últimas semanas, né, e no Brasil, mantendo um certo platô num nível alto de óbitos, infelizmente, no Brasil, mantendo na faixa de 1.000 a 1.500 óbitos por dia, por conta do Covid. Então, são números ainda muito negativos. Nos Estados Unidos, também mantendo nessa faixa de 800 a 1.000 óbitos por dia. São números ainda muito, muito graves, muito impactantes, mas com uma tendência à queda bastante pronunciada nos Estados Unidos quando comparado ao Brasil. Não existe um tratamento específico para o Covid, não existe um antiviral que consiga controlar esse vírus. O que nós temos como único fármaco que se mostrou benéfico, impactante em termos de mortalidade foi o uso de corticoide para pessoas que precisaram de internação com suporte de oxigênio, isso é, precisavam de algum auxílio de oxigênio, aí o corticoide fez diferença, mas nos outros cenários o corticoide não fez diferença. Isso é, um indivíduo com Covid que não precisou de oxigênio, que está em casa, o corticoide não mostrou auxiliar, ok? E não existe nenhuma medicação que realmente trate o vírus, nós não temos nenhum antiviral disponível comprovadamente eficiente. E, portanto, a prevenção é o melhor caminho, né? Então, relembrando o distanciamento social, higienização das mãos, uso de máscara, limpeza e desinfecção dos ambientes, isolamento dos casos suspeitos, utilização do álcool gel quando não puder lavar as mãos com água e sabão. Então, todas aquelas recomendações já tradicionais continuam sendo extremamente importantes. Quais são os fatores que se relacionaram com o melhor controle da pandemia no mundo como um todo? Então, os melhores lugares, as regiões que melhor controlaram a pandemia, que foram menos impactadas, certamente foram aquelas com melhor estrutura das cidades, isso é, com menos aglomerados populacionais, com uma estrutura de sistema de saúde mais robusta, com um grau de escolaridade da população mais elevado, com envolvimento da população com o tema e a população engajada no seu controle, a confiança dos indivíduos da população no sistema de saúde e nos seus gestores, e uma liderança segura, com credibilidade e coerente nas suas decisões. Nós vivemos agora uma nova etapa, a etapa da vacina, o que nós todos ficamos muito felizes e realmente foi um avanço, foi um ganho realmente muito expressivo para a humanidade, um período tão curto de desenvolver já uma vacina e tantos produtos vacinais já estão avançados para serem utilizados. Então, aqui nós temos os produtos vacinais que estão em estudo, nas diferentes fases de estudo, fase 1, 2, 3, e aqueles fármacos já autorizados de utilização. O fato é que nós temos 70 produtos vacinais em estudo clínico, em clinical trials. Então, realmente, foi muito impressionante como o mundo científico conseguiu evoluir tanto em tão pouco tempo, e em período de 1 ano, menos de 1 ano, nós já tínhamos algumas vacinas disponíveis. Só lembrando que nós temos 4 tipos de vacina, se nós podemos dizer assim. Um tipo mais tradicional, que utiliza vírus vivo atenuado, isso é, você pega o vírus SARS-CoV-2 e inativa esse vírus, isso é um vírus morto que está inativado. É o modelo que é utilizado na vacina Coronavac, por exemplo, que é utilizada aqui no Brasil. Nós temos as vacinas de vetor viral, né? Então, é a vacina, por exemplo, da AstraZeneca, que é utilizada aqui no Brasil, em que você tem um adenovírus de chimpanzé modificado, adenovírus esse que não causa nenhum problema para o ser humano, e ele contém o material genético do SARS-CoV-2 que vai codificar aquela spike protein que eu comentei com vocês, aquela proteína de espícula
que vai estimular a produção de anticorpos e o indivíduo, então, vai ficar protegido a partir dessa spike protein que foi produzida. Nós temos aqui as vacinas genéticas, e aí tem as duas vacinas que vocês têm utilizado nos Estados Unidos, da Moderna e da Pfizer, né, em que ela contém somente o RNA viral que codifica a produção da spike protein, mas não está dentro de um adenovírus, está dentro de uma cápsula lipídica. E, finalmente, nós temos vacinas que ainda não estão disponíveis, mas estão em estudos bastante avançados, que contêm apenas a spike protein. Então, apenas aquele pedacinho que nos interessa, e essa é uma vacina que é bastante promissora, que parece ser muito imunogênica e bastante segura. Então, são esses 4 caminhos de vacina que nós temos em desenvolvimento. Então, nós temos aí nos Estados Unidos a vacina da Pfizer, que é com RNA mensageiro, assim como a da Moderna, que vai codificar aquela spike protein. Nós temos aqui no Brasil da Sinovac, que é a Coronavac, em associação com o Instituto Butantan, que é com o vírus inativado, o vírus morto. E nós temos da AstraZeneca, associada à Fiocruz, que é aquela segunda tecnologia que eu comentei, que é o vírus modificado de chimpanzé, um adenovírus modificado, contendo o RNA que codifica a espícula do SARS-CoV-2. Nós temos ainda outras vacinas que já estão, algumas registradas em alguns países, como a Sputnik da Rússia, a Sinopharm da China, a Bharat da Índia e a CanSino também da China, essas já sendo utilizadas em alguns países. E essas 3 aqui já são aquelas que já solicitaram registro, ainda não estão sendo utilizadas em nenhum lugar, mas já estão em fases bastante avançadas de certificação. A da Janssen, da Novavax e da CureVac. Como é que anda a situação de vacinação no mundo? Aqui a proporção, a percentual de indivíduos dos países que já foram vacinados, isso é, que já receberam pelo menos uma dose da vacina. Nos Estados Unidos, algo em torno de 12% da população recebeu pelo menos uma dose, e no Brasil, 2,5%. Nós temos um problema de falta de vacina nesse momento no Brasil, várias cidades brasileiras tiveram que interromper a vacinação por conta dessa escassez, mas a nossa expectativa é que nas próximas semanas aconteça uma normalização dessa distribuição. Então, esse é o cenário de percentual da população já vacinada, mas é muito importante nós lembrarmos que a gente precisa que o mundo venha junto nesse cenário. Não adianta eu ter Israel com praticamente 50% das pessoas já vacinadas e boa parte da África sem nenhuma vacinação. Por quê? Porque enquanto a gente tiver muitas pessoas, muitas regiões sem vacina, nós temos muita multiplicação, muita replicação viral nesses lugares. Isso significa a possibilidade de emergência de vírus mutantes, que é o nosso grande temor atual, que são essas variantes cada vez mais faladas. Então, quanto mais replicação viral acontecer, maior chance de um erro na replicação, erro esse que representa uma mutação essa que poderá impactar em termos de resposta à vacina, em transmissibilidade, em eventual pior gravidade da doença. Então, isso é uma preocupação que nós temos. Então, primeiro relato, o primeiro alerta que veio sobre uma variante do coronavírus, do SARS-CoV-2, veio a partir da Dinamarca, com a infecção de visão, que é aquele mink, que é aquele animalzinho que é utilizado para utilizar a pele dele, para fazer casacos e etc. Então, aconteceram surtos entre esses animais possivelmente foram infectados a partir dos seus criadores que estavam com o coronavírus, infectaram os animais, aconteceu uma disseminação muito intensa entre esses animais, aconteceu, então, novamente a infecção do homem a partir desse visão, e aí, a partir de uma cepa, de uma variante do coronavírus que se adaptou a esse visão. Aconteceu, então, um abate de grande parte desses animais na Dinamarca para controlar a emergência dessa variante naquele país. No momento, nós temos, então, 3 variantes de grande preocupação no mundo. A primeira é a variante do Reino Unido, que é essa variante B117,
que é aquela que está crescendo bastante nos Estados Unidos. Nós temos a variante sul-africana e, mais recentemente, a variante brasileira, identificada inicialmente no Japão, mas é uma variante originalmente do Brasil, da região norte do Amazonas. Nós estamos ainda avaliando qual o impacto dessas variantes em termos de reinfecção, de virulência, isso é, de agressividade desses vírus, da facilidade de transmissão e da resposta vacinal. O que nós temos já de ideia sobre isso? A variante do Reino Unido ela se apresenta como mais transmissível, e a variante da África do Sul se apresenta como de menor resposta vacinal, numa primeira avaliação na vacina da AstraZeneca, e agora numa avaliação mais de bancada, ainda não em vida real, mas uma possibilidade de menor resposta com a vacina da Pfizer. A variante brasileira ainda não foi, ela é a mais recente, ainda não tem essa caracterização sobre esses eventuais impactos, mas nós imaginamos sim que ele esteja, de alguma forma, impactando sobre essa epidemia muito mais grave que acontece agora em Manaus, isso é, pela sua transmissibilidade maior, e talvez com uma resposta vacinal que não seja mais adequada, na medida que essa variante brasileira ela é muito semelhante à variante sul-africana do ponto de vista genético, as mutações são muito parecidas, então nós temos um grande receio que essa menor resposta vacinal também aconteça com a variante brasileira, mas ainda precisamos de dados, de estudos que comprovem ou afastem essa hipótese. E o último ponto que eu acho que vale a pena eu comentar, que são aqueles quadros de pós-Covid, né? Nós temos cada vez mais recebido pessoas que tiveram Covid e que mantêm sintomas crônicos, e que nós caracterizamos, então, que ainda são eventos não muito comuns, mas que são mais frequentes em idosos que tiveram Covid grave e que, na sua recuperação, mantêm sintomas cronicamente. Esses sintomas se mantêm por 12 semanas ou mais, eles podem ser brandos, como uma mialgia, uma dor no corpo mantida, uma dor de cabeça mantida, até quadros mais graves, como complicações cardiovasculares, como miocardite, como alterações pulmonares de longo prazo, renais, dermatológicas, psiquiátricas e neurológicas. Não existe um tratamento específico para essas complicações de longo prazo, nós estamos aprendendo com isso, mas é algo que nós estamos observando com cada vez maior frequência e é uma preocupação também entre nós. Eu queria, então, deixar como mensagens finais e minhas conclusões, né, que as epidemias sempre foram um desafio para a humanidade. Nas últimas décadas, se tornaram menos frequentes, mas ainda preocupantes. Que Covid-19 apresenta-se como um modelo já conhecido de disseminação epidêmica e pandêmica de um agente infeccioso, que não há um tratamento antiviral específico, que a prevenção, incluindo a vacinação, é um recurso mais importante, e que esse momento reforça a relevância da ciência e da prioridade a ser dada em pesquisa e desenvolvimento de conhecimento e tecnologia. Eu queria agradecer a atenção de vocês, deixar aqui meus contatos de e-mail e o meu telefone, e algumas sugestões que eu gosto de colocar no final das minhas apresentações. Aqui 2 filmes que, de alguma forma, eles são muito bem feitos e são muito fidedignos às realidades. O filme Contágio e The Band Played On. The Band Played On, ele relata o início da epidemia de HIV/AIDS, que ele é um filme também muito interessante. Um livro chamado The Coming Plague, do pessoal do CDC, relatando as epidemias do século XX de uma maneira muito, muito interessante. E 2 livros de um colega infectologista de São Paulo, Stefan Cunha, um chamado História das Epidemias e o outro Meio Ambiente e Epidemias. São livros muito, muito interessantes. Eu fico por aqui, agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para qualquer comentário e questionamento. Obrigado. Muito obrigado, doutor Gustavo. Foi super legal e aprendemos bastante, especialmente nessas variantes novas. Doutora Helena, está pronta para falar para a gente sobre Covid e diabetes e outras doenças pré-existentes, por favor? Com muito prazer. Muito obrigada, doutora Aida, pelo convite. De fato, foi uma surpresa muito grande depois da gente não ter se visto por
anos, um dia nos encontramos numa recepção na Embaixada Brasileira aqui em Washington, e aí reativamos a nossa amizade, o nosso conhecimento. É um mundo muito pequeno, de fato, e nós nos conhecemos há muito tempo, desde o Colégio Estadual de São Paulo, e eu estou aqui nos Estados Unidos desde 1975, tenho uma clínica particular, depois de ter trabalhado no NIH, como a doutora Aida falou, e depois no George Washington University, Georgetown, e eu faço pesquisas clínicas e também atendo pacientes. E eu quero parabenizar o doutor Gustavo pela excelente apresentação e também um segue, uma entrada para os pacientes que eu trato pacientes com diabetes e obesidade. E são doenças inflamatórias, inclusive existem dados, muitos dados agora, mostrando que a mortalidade em pessoas com diabetes afetadas pelo Covid é 3 vezes maior do que na população geral. E esses são os meus pacientes. E o que é interessante é que é só os pacientes com diabetes tipo 2 e não os pacientes com diabetes tipo 1 que estão em risco aumentado. Muito aumentado, tanto em termos de ser atingidos pela moléstia com mais frequência, como tendo uma pior resposta ao tratamento. E o tratamento, com frequência, envolve o uso de esteroides, hidrocortisona, corticosterona, como tratamento, e isso piora mais ainda o quadro de diabetes. Então, existe muita literatura e muita polêmica qual a melhor forma de tratar pacientes com diabetes que têm Covid. E a literatura é enorme. Aliás, é incrível o que aconteceu nesse período tão curto, como nós descobrimos tanto a respeito de uma doença que a gente não sabia nada, que simplesmente não existia, inclusive, como o doutor Augusto falou, 70 candidatos à vacina e várias já aprovadas. E vai aqui nos Estados Unidos, nós temos 2, que é a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna. A gente até encontra um pouco de resistência para as pessoas quererem ser vacinadas. Eu considero um privilégio e tive a oportunidade já de tomar as 2 doses da vacina da Moderna. Eu considero isso realmente um privilégio e vejo pacientes quase todos os dias no meu consultório que têm dúvidas, não sabem se é seguro, se não é seguro. E o que eu digo para eles é que é uma doença terrível, sem tratamento específico, de alta mortalidade e morbidade também. E mesmo as pessoas que se recuperam ainda podem ter sequelas a longo prazo, como o doutor Gustavo falou, e de fato a gente não sabe como tratar essas sequelas e não sabemos quem vai desenvolver mais essas sequelas. Mas pacientes obesos e pacientes diabéticos estão em alto risco. Também os pacientes hispanos e os pacientes de cor aqui nos Estados Unidos são mais suscetíveis tanto a pegar a doença como ter formas mais graves da doença. Se isso está ligado à obesidade ou não, não sabemos com certeza, mas o que sabemos é que a obesidade é um dos fatores de risco, como a idade e também o sexo masculino. Então, existem vários estudos agora com hormônios, tentando ver se a administração de hormônios pode ajudar a diminuir a morbidity, a morbidade e a mortalidade em pacientes afetados. Então, é um campo novo, um campo do qual não sabíamos nada. Hoje em dia, a gente não pode abrir uma revista de medicina que não tenha algo a respeito, ou até jornal todos os dias. E, infelizmente, a mortalidade continua aumentando e cada vez que existem aglomerações, como aqui para Thanksgiving, como para outras ocasiões, Natal, Ano Novo, depois disso tem um pico. Por quê? Porque as pessoas não mantêm a distância devida, a higiene não é a que deve ser feita, às vezes as pessoas não usam máscaras como devem usar, e agora o CDC
até está recomendando duplas máscaras, não baseado em nenhum fato científico, mas simplesmente como uma precaução extra. Então, esse é um resumo muito rápido dos pacientes que eu tenho visto e também e continua aumentando apesar da nossa área e no país de modo geral está diminuindo um pouco, mas ainda está muito alta, a mortalidade continua muito grande, temos suficientes leitos hospitalares, que houve uma época que, logo no começo, que havia uma preocupação muito grande em ter leitos hospitalares suficientes para todas as pessoas que necessitavam, mas agora este não é um problema. Mas a doença ainda está aqui, ninguém esperava que fosse continuar por tanto tempo, e agora com essas variantes não sabemos quanto tempo mais essa doença estará conosco. E eu gostaria de entreter perguntas, se vocês tiverem algum comentário, uma pergunta para mim, será um prazer. Muito obrigada, doutora Helena. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Sabe-se qual é a razão da diferença entre diabetes 1 e 2, que o 2 é mais suscetível? Boa pergunta. Na verdade, não sabemos, mas especula-se que seja talvez pelo fato de pacientes com diabetes tipo 2 serem mais obesos do que pessoas com diabetes tipo 1, que a obesidade é uma característica muito comum em pessoas com diabetes tipo 2 e em pessoas tipo 1 a gente não vê tanto. Está começando a aumentar, mas de modo geral, não se vê esse grau de obesidade que se vê em pacientes com diabetes tipo 2. Muito bem, eu acho que as pessoas que queiram fazer perguntas podem usar o reactions embaixo aí, o símbolo, os emojis, levantar a mão e fazer e você unmute para fazer a pergunta, tá? Vou deixar a chance para vocês fazerem perguntas antes de eu voltar. Eu queria fazer um adendo aqui, Ida, em relação ao que a doutora Helena comentou. Eu acho que é muito isso mesmo, né, Helena? Eu tenho percebido mais recentemente que eu acho que até a obesidade tem se mostrado ainda pior em termos de risco de pior evolução, de evolução mais grave do que o próprio diabetes. É claro que se o indivíduo que é obeso e já é diabético ou tem uma resistência insulínica, a chance dele evoluir pior aumenta ainda mais. Mas a gente tem tido muito paciente jovem agora, mudou, a gente tinha uma epidemia muito de pessoas mais idosas e agora cada vez mais jovens. Hoje, por exemplo, lá no hospital, a nossa média de idade dos nossos pacientes com Covid internados, e aí eu estou falando de pessoas graves, muitas delas entubadas, etc., era de 46 anos. Uau. 46 anos. Mas todas, eu diria para você, 100% são pessoas que têm, no mínimo, um sobrepeso chegando na obesidade. Um IMC de 28, 30, já entrando na obesidade. Então, eu acho que essa questão do tecido adiposo, da gordura, né, que ali se apresenta como um gatilho inflamatório, né, como algo que se perpetua ali como um ambiente de muita inflamação, né? Exatamente, é o fato de tecido adiposo ser tão inflamatório que isso Sim. acaba piorando a situação e mesmo as pessoas, não só aumenta a suscetibilidade à doença, como o tratamento também, a doença atinge uma forma mais séria, mais severa nas pessoas que são obesas. E uma coisa interessante, doutor Gustavo, que o senhor falou, é também o fato de pessoas mais jovens estarem agora afetadas. Talvez pelo fato de pessoas mais jovens não terem tanto cuidados em termos de distanciamento social. Então, saem mais, se encontram mais com amigos, e o distanciamento social
não é tão grande quanto na população de mais idade, como é o que eu vejo no meu consultório, que, de modo geral, as pessoas depois dos 50, 60 anos, e até mais, se cuidam mais, porque o medo da doença é tão grande e todo mundo conhece alguém, ou familiar, um amigo, ou parente, alguma pessoa que já teve a doença, muitos que infelizmente já faleceram com a doença. Então, as pessoas mais velhas têm muito receio. E também, pelo que os dados que saíram no começo, todo mundo dizendo que as pessoas de idade têm que se cuidar mais, que são mais suscetíveis. Então, as pessoas de idade se cuidam. E os mais jovens pensavam, não é comigo, então eu posso fazer o que eu quero. Que não é o caso, de fato. Não é. Definitivamente. André, você está de mão levantada? Eu sou. A minha pergunta é no sentido exatamente de poder entender, ajudar, ou, enfim, a nossa comunidade de brasileiros aqui nos Estados Unidos. O Brasil, alguns profissionais no Brasil seguem um protocolo de prevenção, né? Aqui o entendimento dos Estados Unidos é outro em relação a isso. Então, nós temos as famílias brasileiras em dois mundos. Elas ficam tentando achar uma maneira de seguir protocolo que alguns seguem no Brasil, ivermectina, seja o que for. Eu não vou nem falar o nome, porque vai ter uma lista aí, né? De alho até, enfim. E, ao mesmo tempo, eu tive Covid, minha família toda teve Covid. Aqui, de dezembro para janeiro, eu fui ao hospital e eu saí de lá com o ibuprofeno. Mas, graças a Deus, a gente superou e não teve nada pior. Mas a questão é, o que, ou se existe, fora daquilo que é protocolar em relação à máscara, isolamento social, acaba que eu tenho que mexer com isso, porque eu tenho uma congregação que, nesse momento, não está tendo cultos. A nossa igreja tem uma comissão de cientistas só para tratar Covid. Independente do que o governador da Virgínia decidiu, nós não vamos ter culto até que exista um ambiente seguro para as pessoas. Isso não tem a ver com a lei. Nós somos os primeiros a cuidar das famílias, não precisa do governador preocupar com isso. Então, a minha pergunta é, o que eu, como líder de uma congregação, ou o que nós devemos fazer em relação à prevenção que ultrapasse a questão do isolamento, máscara, enfim, eu acho que isso é uma interrogação da cabeça de muitas pessoas. Parabéns por ter cuidado, estar cuidando tão bem da sua congregação, indo muito além das recomendações do governador. É, de fato, essencial que as pessoas mantenham o distanciamento social. Aqui, por exemplo, na nossa área, eles estão até permitindo que 25% de ocupação dos restaurantes seja permitida, mas eu não vou em restaurante, mesmo depois de vacina e tudo, e inclusive eu falo para os meus pacientes, faz tempo que eu não como fora. Tudo bem, mas come, ótimo. Então, como em casa, prepara a sua comidinha, faça as coisas do seu jeito, mas procure evitar aglomeração, nem que seja assim um contato rápido, não vale a pena, é uma doença séria. Então, eu falo com os meus pacientes sobre isso todos os dias. Sim, eu entendo, quer ver seus netos, quer ver sua família, quer estar junto para comemorar uma porção de coisas, mas vamos dar um pouquinho de tempo ao tempo. Vamos esperar todos estarmos vacinados e mesmo depois da vacina ainda recomendo todos os cuidados. Andar de máscara, lavar a mão com frequência, distanciamento social, evitar estar no ambiente fechado por mais de 15 minutos com pessoas, mesmo pessoas vacinadas. Então, a gente tem que continuar, porque ninguém sabe até quando vai isso. E o que preocupa muito são as variantes agora, que não sabemos como tratar, não sabemos se serão mais virulentas, não sabemos se serão mais graves. Então, ainda existem muitas incógnitas em termos do nosso conhecimento e tratamento também, prevenção e tratamento da doença. André, assim, infelizmente não existe qualquer fármaco que tenha se comprovado eficaz para a prevenção
e também para tratamento, com exceção, conforme eu comentei anteriormente, do uso de corticosteroides para os pacientes mais graves que precisam de internação. Então, eu sei o que você está relatando, porque eu vivo isso o dia a dia aqui no Brasil com essa falsa controvérsia. Eu digo que é uma falsa controvérsia porque você não tem o dado, você não tem o estudo. Ninguém faz isso, ninguém recomenda esse protocolo em nenhum outro lugar do mundo. Então, então a gente não tem nenhuma recomendação farmacológica, André. As pessoas, é claro que elas ficam numa ansiedade, né, num momento de crise, procurando uma solução, passando, obviamente, por alguma medicação profilática ou terapêutica. Mas, infelizmente, não há qualquer fármaco. Nós participamos aqui na universidade de estudos no início com cloroquina, com diversas outras medicações, com Remdesivir, que foi também uma medicação utilizada aí nos Estados Unidos. E, infelizmente, todos os dados foram bastante negativos, mostrando que não tiveram qualquer impacto. Então, nós temos que nos render à realidade, que é o distanciamento social, a higienização das mãos, a utilização de máscaras, tudo isso que a gente já conhece, mas que a gente tem uma certa, né, tem até uma fadiga em relação a essas medidas, mas infelizmente é o que nós temos e não existe nenhum fármaco. E aí eu te digo, vitamina D, zinco, vitamina C, não há qualquer estudo que mostre que isso vai mudar. Isso até pode trazer um prejuízo, uma falsa sensação de segurança. É o indivíduo que acha que está tomando aquilo e, consequentemente, já se sente mais à vontade de dar uma escapada, de não ser tão rigoroso nas suas medidas de prevenção, que são aquelas que efetivamente são comprovadas. Então, eu te digo que é até mais prejudicial por esse lado do que propriamente trazer algo comprovado do ponto de vista científico. Ok, André? Não sei se era isso que eu queria saber. A Camila tem uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Aliás, o Dr. Gustavo respondeu, né? Uma pergunta que eu tinha sobre essa questão das vitaminas. É claro que eu acho que a gente tem que ter uma alimentação saudável, né? Manter uma alimentação saudável e continuar se cuidando, mas essa falsa pretensão das vitaminas também é uma coisa que a gente escuta bastante, né? Eu tenho uma pergunta bem direta, que é a seguinte, que eu acho que a comunidade também tem uma questão, que é essa questão da viagem, né, dentro dos aviões, por exemplo. É uma coisa que eu, por exemplo, vou ao Brasil a cada ano e, né, estou aqui reservando, esperando o momento que eu possa ir com segurança. Eu queria que vocês dois, doutora Helena e doutor Gustavo, comentassem, né, qual é a problemática da viagem e quais seriam os cuidados que, se precisamos ir, né, se precisamos estar no avião, claro, além de máscara e tal, qual seria o protocolo ou a melhor ação para fazer essa viagem? Bom, as companhias aéreas têm tomado muito cuidado com a higienização dos aviões e todo mundo, por lei aqui, obrigatório, tem que usar máscara dentro do avião, com exceção do tempo que a pessoa está se alimentando, está comendo ou bebendo, mas quanto ao resto tem que estar de máscara. Quão seguro é? Não se sabe na realidade. De fato, ontem aconteceu algo muito interessante, que eu vi uma paciente minha, que ela disse que o marido dela teve Covid, ela tem certeza que ele estava no avião quando já estava infectado, ele estava vindo do Colorado para Washington, D.C., teve contato com uma pessoa 2 ou 3 dias antes, que ele não sabia na época que a pessoa tinha Covid, e depois ele chegou e dias depois foi diagnosticado com Covid. Então, eu imagino quantas vezes esse tipo de cenário se repete, que as pessoas podem estar no avião sem saber que tiveram contato com alguém, que estão potencialmente infectadas, e mesmo tomando todos os cuidados, aí eu pensei comigo, eu falei, devia ter pelo menos 200 pessoas naquele voo de Denver, Colorado, para Washington, D.C., e essas pessoas ficaram 3 horas e meia, 4 horas, todo mundo fechado naquele ambiente, mesmo com oxigênio a mais, enfim, com a higienização, potencialmente as pessoas poderiam ter se infectado. A pessoa que estava sentada ao lado, a pessoa na frente, a pessoa atrás.
então, e fora o ar que circula. Então, é um problema. Eu não estou pronta a viajar para lugar nenhum, por enquanto, a menos que seja viagem de carro para algum lugar próximo, relativamente próximo, mas tenho muita saudade do Brasil também. Eu ia ao Brasil toda hora, na verdade, ia várias vezes ao ano, e a última vez que eu estive no Brasil foi para Thanksgiving, em 2019, sim. Tenho família, meu irmão mora lá, primos, sobrinhos, uma porção de gente, morro de saudade dos meus amigos, de todo mundo, mas por enquanto não dá. Camila, eu acho que definitivamente avião é um ambiente de altíssimo risco. Não só o avião, como o aeroporto e tudo que envolve a viagem de avião. Eu fico imaginando, um dia desse, eu estava pensando nisso, o avião ele chega, se ele não é o destino final, ele fica 25 minutos ali, é o tempo das pessoas saírem e os outros entrarem. Obviamente não existe qualquer higienização maior naquela escala ou naquele novo voo, que tem um intervalo mínimo ali. Então, eu acho que assim, uma boa medida, caso seja inevitável viajar de avião, que você use uma boa máscara, aí se puder usar uma máscara N95, uma máscara realmente boa, inclusive, como acho que já foi comentado pela própria doutora Helena, as companhias aéreas agora, hoje a TAM aqui no Brasil colocou uma nota que a partir de 1º de março não pode mais máscara de pano, essas máscaras tipo bandana, agora tem que ser máscara regulamentada, senão não vai entrar no avião. Então, não dá mais para ser aquelas máscaras que cada um pega o seu paninho e faz. Então, vai ter um maior rigor, justamente por conta dessas variantes que potencialmente são mais transmissíveis. Tá? Mas o fato é que assim, uma máscara reforçada, caso seja inevitável a viagem, uma máscara N95. Ao entrar no avião, eu seria muito cuidadoso e levaria um lenço umedecido com álcool gel e passaria, antes de sentar, passaria na poltrona, na fivela do cinto, no encosto dos braços, naquela parte da frente, onde supostamente aquela mesinha do avião, eu faria uma limpeza mínima e não tiraria a minha máscara, evitaria beber água ou qualquer coisa nesse sentido, sabe, Camila? Eu acho o ambiente do avião um ambiente muito complicado, e esse relato que a doutora Helena fez agora é um relato que a gente ouve, né, doutora Helena, com alguma frequência, de pessoas que se descobrem com Covid e sei lá, 3 dias atrás estavam dentro de um avião. Então, eu evitaria ao máximo, sabe, Camila? Esse é um ambiente que realmente a chance de a pessoa ser infectada é muito alta, né? E nesse momento de variante que a gente não conhece, eu acho que é um risco que a gente tem que medir muito bem a sua necessidade. E a viagem, né, geralmente daqui para até o Brasil no mínimo aí 6 a 8 horas, né, pelo menos aqui da nossa região, então muito tempo, né, para mim também é muito tempo dentro de um lugar fechado com muita gente sem proteção. Muito obrigada pela resposta. André, você tem outra pergunta? Fruto daquilo que eu tenho ouvido, e eu preciso esclarecer isso, porque eu vou levar esse conteúdo para o meu pessoal, tá certo? Algumas pessoas que tiveram Covid, eu não sei de onde vem essa informação, na verdade, enfim, eu não sei se é fato, se é lenda, se não é. Se existe algum tipo de proteção, imunidade, seja o que for, o nome imunidade eu acho forte demais, para aqueles que tiveram o vírus. E isso é uma coisa que, assim, 24 horas por dia tem alguém, eu ouço alguém falar, não, eu estou bem porque eu tive e tal, e até onde eu entendo, isso não existe. Mas queria ouvir aqui dos nossos colegas aqui, amigos, doutores aqui, sobre esse tema. O que eu diria para o meu pessoal? Certamente, alguma imunidade é gerada após a infecção, mas definitivamente, na maioria das vezes, não é a imunidade que a pessoa imagina que tem. A gente não sabe o quão robusta ela é e o quão duradoura ela será, tanto que o indivíduo que teve Covid está sendo vacinado, justamente porque a gente não confia, porque se a gente parar para pensar,
eu tive varicela, eu tive catapora, eu tive sarampo, eu não preciso ser vacinado para sarampo, eu não preciso ser vacinado para catapora, porque eu já tenho uma imunidade por conta da infecção que eu tive no passado. Só que no caso do Covid, a situação é diferente. A gente ainda não sabe, de novo, o quão robusta é essa imunidade que se estabelece e o tempo que ela permanece. Isso é uma questão muito individual. A gente não sabe ainda esse cenário de reinfecção. A gente, inclusive, tem especulado que parte desse cenário negativo nos mais jovens que a gente está observando agora, talvez sejam reinfecções em que o indivíduo teve um primeiro evento de uma Covid branda ou mesmo assintomática, e que faz uma segunda infecção e faz um quadro inflamatório mais intenso por conta de uma imunidade de memória que ficou e que deflagra um gatilho mais intenso. Então, só para te dar uma noção, André, do quanto a gente ainda não tem muita convicção sobre isso. Então, acho que a sua orientação tem que ser, sim, você que teve Covid recentemente, você, de alguma maneira, tem uma imunidade estabelecida. Só que ela está longe de ser um passaporte para você agora poder se jogar na comunidade e circular sem qualquer tipo de proteção. Longe disso. Isso impõe um risco para você e impõe um risco para seus contactantes. Então, as medidas têm que ser mantidas, porque a reinfecção é uma possibilidade e essas variantes também podem driblar essa imunidade que você estabeleceu e você acabar sendo reinfectado. Ou mesmo a sua imunidade ser muito tênue, muito curta, e você acabar tendo a doença novamente. Então, sim, é alguma coisa? É alguma coisa, mas está longe de ser aquilo tudo que as pessoas gostariam que fosse. Concordo plenamente. Inclusive, muitos meus pacientes que tiveram Covid, eles acham que não precisam ser vacinados. E eu digo, não, tem que vacinar. Tem que vacinar exatamente porque a gente não sabe quão imune a pessoa está. E agora com essas variantes também. Então, não tem como a pessoa se sentir segura só porque já teve a moléstia. Inclusive, no Brasil, eles estão vacinando. O meu tio teve Covid e ele tem 92 anos e ele foi vacinado agora mesmo depois do Covid, que é o que se deve fazer, de fato. Ontem eu recebi minha segunda dose da vacina e eu estava na dose... Pois é, eu estava na fila, e aí na fila, em paralelo à minha, um colega que é muito contestador da ciência... Ué, Gustavo, você já teve Covid, por que você está sendo vacinado? Mas por que você está sendo vacinado? Eu, na fila da vacina, tive que explicar isso, mas só que eu não tive que explicar a alguém como o André, que não tem a formação médica. Estava explicando para um outro médico por que eu estava sendo vacinado. Você vê o nível de pensamento que nós temos ainda na nossa sociedade, né? Posso falar alguma coisa? Claro, à vontade. Só pegando o gancho do André, como eu trabalho com limpeza, é muito comum a gente, quando nós chegamos na casa do paciente, nós usamos máscara, luva, né? E na maioria das vezes nós tiramos sapato para entrar na casa do paciente, porque nós estamos do lado de fora e entramos na casa de várias pessoas durante o dia. Eles não, eles estão em casa. Mas o que eu quero chamar a atenção é o ponto de que, quando nós chegamos na casa deles com máscara, eles perguntam para a gente, principalmente aqui na cidade, que a maioria deles já foram vacinados, então e muitos deles já receberam a segunda dose. Então, o que eles falam para a gente, eles viram para a gente e falam assim, para que você vai tá usando máscara? Eu já tô vacinado. Você não precisa usar máscara, mas eu não estou vacinado. E o fato de você estar vacinado não quer dizer que você não possa pegar a Covid. Você pode desenvolver ela de uma maneira mais branda, mas isso também não é 100% de certeza, porque é isso que é o que é falado. É isso, doutora Helena e doutor Gustavo? Exatamente, absolutamente concordo plenamente que a pessoa que foi vacinada ainda pode transmitir e pode pegar uma das variantes também. Então,
todo mundo tem que se cuidar, como no meu caso, já tive as 2 vacinas, a segunda vacina foi 4 semanas atrás, mas eu continuo com todos os cuidados que eu tinha mesmo antes de tomar qualquer dose da vacina, e é o que a gente recomenda, as pessoas têm que se cuidar. Ainda Olha, me causa isso muita leva a uma estranheza. caso, com licença, no caso da minha família, eu, 2 netos, filha e genro, nós já pegamos 2 vezes, num espaço de 11 meses, comprovadamente. Então, é possível haver reinfecção. Uhum. Então, isso leva a muito- uma pergunta que é: vocês sabem quanto tempo dura o efeito da vacina, a imunidade? Porque eu acho que é muito cedo, né? Porque tudo isso é tão novo, nós ainda não sabemos muita coisa, especialmente a biologia do vírus. Não sabemos por que está agindo em tantos órgãos que são tão diferentes. E talvez as células gordurosas tenham mais suscetibilidade para a infecção. Não sei, vocês sabem? Provavelmente porque os obesos têm um problema muito maior em termos deles têm uma tendência maior de pegar a doença e ficam mais doentes, tem uma forma mais séria da doença. Quer dizer, Mas isso é devido à inflamação ou é devido pode ser que outros os mecanismos? spikes se ligam ao tecido adiposo com mais força, com mais frequência. Não sei explicar por que isso acontece. Aliás, tem tanta coisa a respeito dessa doença que a gente não sabe. Exato. É uma doença nova, todo mundo ainda está tentando descobrir o que é, o que não é. E, como eu disse, a gente se não pega uma revista de medicina, um medical journal, que não tenha casos relacionados, que tenha novos estudos do mundo inteiro. O mundo todo está estudando esse vírus, todo mundo está estudando formas de tratamento diferentes, prevenção, mas até agora a gente não sabe.